uma alegria ter você aqui comigo. Hoje seguimos juntos na nossa série Caminho de Transformação, refletindo em algo que muitas vezes pode ser difícil de aceitar, mas que é necessário para nosso crescimento espiritual: a correção. O que é melhor? Alguém te corrigir com amor ou deixar você continuar no erro em silêncio? O assunto da nossa reflexão está em Provérbios 27:5 e o 6 também. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. A Bíblia nos ensina que a correção pode até doer, mas ela é um ato de amor que gera transformação. Aprender a receber correção não é fácil. Muitas vezes ouvir a verdade dói, seja de alguém próximo ou de Deus. Mas eu percebi que ignorar a repreensão nos afasta do crescimento. Aceitar a correção exige humildade. É preciso reconhecer as nossas falhas e permitir que Deus molde o nosso coração, o nosso caráter. Muitos corações estão endurecidos, fechados para ouvir a verdade, porque nos enxergamos como certos e temos dificuldade em admitir os nossos erros. Mas é justamente nesses momentos que Deus quer trabalhar em nós. Provérbios 27:5 nos lembra que uma correção direta, embora possa incomodar, é muito mais valiosa que um elogio falso e mentiroso. Muitas vezes o nosso coração resiste à correção e queremos sempre justificar, dando um monte de desculpas para não assumir a responsabilidade das nossas atitudes. Mas a correção, seja por um amigo ou por um marido, uma esposa ou de Deus, ela é um ato de amor, é uma oportunidade de enxergar o que precisa ser ajustado. É uma oportunidade de crescer e não se perder. Quando alguém que nos ama chama a atenção, dá aquela sacudida ou aponta algo que precisamos mudar, no momento pode ser desconfortável, pode ser ruim. Queremos resistir, mas no fundo sabemos que a correção é para o nosso bem. Ela nos ajuda a enxergar a realidade e corrigir algumas atitudes. Assim também é Deus. Ele nos corrige porque nos ama. Às vezes queremos endurecer o coração e resistir, mas Ele nos mostra quando estamos nos desviando do caminho, mesmo que seja devagarinho. Ele usa pessoas, músicas, vídeos, palavras que nos confrontam. Deus pode permitir situações que nos deixem desconfortáveis, a fim de nos mostrar que precisamos mudar de direção. Nem sempre é punição. Muitas vezes é só um ajuste de rota, um jeito de nos alinhar novamente ao que Ele quer para nós. Quem tem filhos sabe que quando aplicamos uma correção, um castigo, não é por raiva, mas por amor. O objetivo é ensinar, proteger e guiar para que a criança faça o que é certo e siga princípios que mantenham ela segura. Assim é o Senhor com a nossa vida. Ele nos disciplina porque nos ama, para que a gente cresça, aprenda e não se perca. Na minha vida isso é muito real no casamento. Quantas vezes meu marido me corrigiu e eu precisei reconhecer que precisava mudar, controlar meu temperamento, ouvir mais, ser mais paciente. Mas além disso, eu também senti Deus me corrigindo espiritualmente, mostrando áreas do meu coração que precisavam de transformação, atitudes e impulsos que não estavam alinhados com a vontade dele, e escolhas que exigiam mudança. Quando paramos para olhar a nossa própria vida, quantas coisas percebemos que precisamos melhorar? E eu vou abrir meu coração com vocês. Eu já fui muito explosiva. E para ser sincera,
essa é uma área que Deus ainda está trabalhando em mim. Em alguns momentos de conflito, principalmente dentro de casa, eu percebo que ainda reajo de maneira errada, mesmo querendo fazer diferente. Não é fácil admitir os nossos erros, porque isso mexe com o nosso ego. Mas o Espírito Santo sempre me confronta e me leva ao arrependimento. O que mudou é que antes eu nem percebia e achava normal. Hoje eu entendo que não é certo e que preciso mudar. Isso também faz parte do caminho de transformação. Reconhecer onde precisamos ser tratados por Deus. São impulsos que precisam ser corrigidos. E eu confesso que só consigo lidar com isso quando reconheço as minhas falhas. Quando ouço conselhos sinceros e peço a Deus ajuda para mudar isso em mim. Essa percepção nos mostra que toda correção, seja de Deus, de um amigo ou de alguém que nos ama, é um chamado ao crescimento. Ele nos ajuda a enxergar comportamentos que podem prejudicar relacionamentos ou a nossa própria caminhada espiritual. E nos dá a oportunidade de transformar aqueles hábitos impulsivos em atitudes conscientes. Hoje eu percebo que o Espírito Santo está trabalhando esse detalhe da minha vida, me ajudando a controlar meus impulsos e ter conversas sem gritos e agir com mais equilíbrio. Mas há algum tempo era diferente. Eu não sabia como lidar com certas situações sem explodir. E eu não estou falando só de dentro de casa, é no geral. Eu não me importava em fazer barraco, quebrar as coisas, jogar tudo na parede, falar mais alto. Muitas vezes carregamos essas atitudes em silêncio, mas são comportamentos que precisam ser corrigidos. Eles não podem nos acompanhar. E isso aprendemos quando começamos a trilhar o caminho de transformação. A gente pensa que não, mas é só parar e refletir quem eu era antes de Jesus me encontrar e quem sou eu hoje. Aqueles velhos hábitos não podem ter lugar na nova vida em Cristo, senão que diferença faz? Geralmente esses comportamentos surgem em situações de conflito e aparecem automaticamente sem que a gente perceba. Depois vem o arrependimento e aquela tristeza por não ter agido diferente. Muitas vezes é tarde demais. Mas quando aceitamos a correção e decidimos deixar esses hábitos para trás, muitos até nos chamam de covardes. Mas isso é transformação. Existem inúmeras situações. Esse é só um exemplo pessoal. Confesso que ainda estou em busca de amadurecimento, aprendendo a responder com calma, mesmo diante de situações desafiadoras. Eu entendi que a crítica franca, seja de Deus ou de quem nos quer o bem, não nos destrói. Ela nos reconstrói. Ela é parte do caminho de transformação. Amém? Que possamos, a partir de hoje, abrir nossos corações para receber a repreensão, como um ato de amor que nos transforma. Reflita hoje. Você está disposta a ouvir e permitir que Deus e as pessoas que Ele colocou na tua vida te mostrem o caminho certo? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.